Então, hoje é a nossa 32ª reunião, a reunião de número 32, hoje é 31 de outubro, e nós estamos estudando o Apócrifo de João a partir dos comentários da Alaia, a partir da tradução que ela faz, para que a leitura do Apócrifo se torne mais fácil ou menos difícil depois para nós. E hoje eu acho que a gente vai pegar num ponto que pega um pouco mais. Então, está carregando aqui minha tela, pronto. Então, hoje, a reunião passada, dia 24, não houve o encontro, então a temática que estava programada para dia 24 passou para hoje e assim sucessivamente já atualizei aqui o programa, tá? Então, hoje veremos as 4 luzes, o Éon celestial, a Sofia e o Demiurgo. Não vai dar para ver tudo, mas a gente vai dar uma boa adiantada nesse material. Como eu sei que vocês já conhecem bastante tudo isso, vai ser bem fácil, eu estou brincando. O último slide da nossa reunião passada foi este. Nós estávamos comentando sobre o Filho, o Cristo Divino, o filho de Barbelô e o Autógenes, né? Que formam a primeira tríade, né, o mundo divino, e assim, aos poucos, essa manifestação vai acontecer. Hoje nós vamos entrar exatamente nesse tema, nesse capítulo, né? As 4 luzes, o Éon, que é a corte celestial, a Sofia e o Demiurgo. Eu errei a página que eu disse a vocês, na verdade, começa um pouco antes. Não, começa onde está escrito aqui, mas é na página 167, a temática nossa de hoje. Pois da luz que é Cristo e da imperecibilidade, através da dádiva do Espírito, as 4 luzes surgiram do divino autogerado. Ele esperava que os 3 o assistissem. Eles são vontade, pensamento e vida. E os 4 poderes são compreensão, graça, percepção e prudência. Bom, vou seguir lendo. Isso aqui é o texto do apócrifo traduzido pela Laia e depois ela vai nos ajudar dando as explicações. Graça pertence a Armozel, que é o anjo da luz no primeiro éon. Pronto, acabou a nossa leitura. Você leu, graça pertence a Armozel, que é o anjo da luz no primeiro éon. Então, ainda bem que nós temos a leitura dos comentários, e por isso que eu acho que quando a gente reler o apócrifo, talvez algumas dessas questões fiquem menos obscuras, a gente vai aos poucos entendendo. E um detalhe importante, isso aqui não é verdade absoluta, é uma denominação que alguém entendendo o que Jesus comentava, colocou em palavras, no caso João, né, teria colocado em palavras, e aí tradutores e copistas foram repassando, e quando isso verte a outras línguas e acaba vertendo ao português, esta é uma opção que temos. Sinceramente, eu gosto muito da versão que a Alaia trouxe. Tá? A gente trabalhou muito nessa versão, mas eu sei que ela hoje faria algumas correções, porque aos poucos a gente vai compreendendo mais, vai meditando mais no texto e vai compreendendo melhor vários detalhes que ali estão presentes. Então, eu vou somente ler, porque se a gente parar para entender cada coisa nesse momento, é mais fácil ir pelos comentários da Laia. Concordam? Ok? Então, vamos embora. Há 3 outros junto com este, que é graça, verdade e forma. E a segunda luz é Oriel, que foi colocado no segundo éon. E há outros 3 éons com ele, presciência, desculpa o erro, percepção e memória. A terceira luz, são 4 luzes, a terceira luz é Davetai, que foi colocado no terceiro éon. E há outros 3 éons com ele, porque cada um deles tem 3, compreensão, amor e ideia. O quarto éon situa-se com a quarta luz, Elelete, e há outros 3 com ele, perfeição, paz e Sofia. Então vejam, são 4 luzes, cada uma delas corresponde, vai ter a ela associado um éon,
E cada uma dessas 4 luzes tem 3 auxiliares. Então, cada uma delas vai conter 4 eons. Não, 3 eons, que vai dar 12, isso. 4 vai ter 3 eons. Não, a matemática nem sempre fecha. Esses são os 4 luminares que auxiliam o divino autogerado, que é o primeiro, o Pai autogerado. Esses são os 3, esses são os 12 eons que auxiliam o Filho do Poderoso Um, o autogerado Cristo, pela vontade e pela graça do Espírito Invisível. Os 12 eons pertencem ao Filho autogerado, Cristo, que está acima de tudo isso. E todas as coisas foram estabelecidas pela vontade do Espírito Santo através do autogerado. E eu não coloquei a continuação aqui, pensando exatamente em a gente ir direto para os comentários e entendendo os comentários a gente conseguir ler isso aqui melhor depois. Espera aí, tem alguém pedindo aqui. Então, o texto segue, isso era a página 167, 168, e eu vou pular lá para os comentários acerca dessa parte. É o capítulo chamado As 4 Luzes, esqueci de arrumar em cima, As 4 Luzes e o Éon, a Corte Celestial. Corresponde aos fólios do apócrifo 8, 9 e não chega ao 10. Hoje a gente deve ficar só entre o 8 e o 9. São referidas, diz a comentarista, a Alaia, são referidas as 4 luzes. 4 luzes? Sim, ela vai explicar agora o que são essas 4 luzes. Elas não se parecem tanto com características da mente divina. Lembra que antes a gente estava falando sobre a questão da mente divina, correspondendo ao Nus e outras correspondências com outras tradições. São mais como, entre aspas, seres. Possuem nomes de anjos: Armozel, Oriel, Daveitai e Elilete. Tais seres, entre aspas, angélicos, representam as seguintes forças. Armozel representa a compreensão, Oriel representa a graça, Daveitai representa a percepção e Elilete representa a prudência. Observem, porque isso para mim sempre chamou muita atenção. Isso também vai acontecer em Pissofia, isso também está acontecendo nos livros de Eô, isso também acontece no Sofia de Jesus do Cristo, e em vários desses textos apócrifos gnósticos. Essas palavras que estão em português é a nossa tentativa de traduzir as palavras que estão geralmente no inglês, ou no espanhol, ou no alemão, que a gente, ou no francês, que a gente traduz ao português. Mas elas são, observem, compreensão, graça, percepção, prudência, parecem energias da mente. Então, são forças que, colocadas em ação, fazem essa conexão entre, nós vamos ver isso em seguida, entre Sofia, que é a nossa alma, e os estados superiores, vamos chamar de superiores porque é os mais internos, né, os mais elevados, os mais puros. Essas 4 forças, que são chamadas de 4 luzes aqui no texto, cada uma delas tem um nome e uma característica, uma força que a caracteriza: compreensão, graça, percepção e prudência. Na sequência, aparece um cosmos espiritual, que consiste em 12 eons. Então, a partir dessas 4 forças, como se fossem 4 pontos cardeais, se forma um cosmos, que contém 12 eons. Quais são esses 12 eons? Eons são dimensões, espaços, não no sentido topos, não no sentido material. Eu gosto mais da tradução por dimensões, mas ainda estão fora do tempo e espaço. Agora que essas coisas vão começar. Cada uma dessas luzes possui 3 auxiliares e assim formam 12 qualidades. Esses 12 eons formados, então, são a descendência do autógenes, são a descendência do Cristo, Filho do Pai Eterno.
que, estando de acordo com a vontade do esse Pai de todas as paternidades, produz, aspas nisso, este mundo espiritual. Nós estamos falando ainda do mundo espiritual, não tem mundo material aqui ainda. E quais são? O Armozel, o Oriel, o Daveitai e o Elelete, que estão associados à compreensão, graça, percepção e prudência. E a cada um deles estão associados 3 auxiliares. A Armozel, que é compreensão, estão associados à graça, à verdade e à forma. Reparem que a palavra graça, nesse caso, está repetida. Cadê o meu? Aqui. Está repetida aqui como nome de Oriel e aqui como nome de auxiliar de Armozel. A Oriel estão associados à presciência, à percepção e à memória. A Daveitai estão associados à compreensão, o amor e a ideia. E a Elelete estão associados perfeição, paz e sabedoria. Se para vocês ficou claro, eu agradeço a ajuda, porque na verdade é uma versão nominal de coisas às quais a gente não consegue atribuir nomes. Esta ilustração, como diz a Alaia, da realidade celeste, combina conceitos médio-platônicos. Vamos lembrar que nós estamos, isso aqui está acontecendo no período do médio-platonismo. Meu óculos está sujo. Do médio-platonismo. E conceitos judaicos da realidade espiritual. O platonismo contribui para a noção de uma realidade intermediária como um locus onde residem entidades noéticas, ou seja, não fenomênicas, mas numênicas, tá? E, peraí que eu tenho mais um para puxar aqui. E o judaísmo contribui para a imagem de uma corte celestial, né? As forças celestes, né, que é muito presente a questão angélica toda na tradição judaica. Então, contribui associando o processo de emanação com atividades litúrgicas de louvor. Para isso, são atribuídos nomes a essas forças, para que se possa referenciá-las, dizer delas. Toda essa corte celestial volta-se para cima e dedica-se a louvar o Um. Entendam, não é para cima, nem para baixo, nem para dentro, nem para fora. Essas dimensões ainda não existem, mas para o nosso linguajar, para o nosso entendimento, é usual chamarmos isso do mais interno ou o mais superior. Ligados a estes 4 reinos das 4 luzes, de 3 qualificativos cada um, ou seja, 4 luzes e 12 éons, surgem 4 arquétipos, que os gnósticos identificarão com níveis de perfeição e níveis de elevação das almas dos seres que estão neste mundo. Junto com a primeira luz, onde estão Armozel, o Cristo, estará a condição, o nível de perfeição e de elevação da alma, que é chamado de Cristo, o homem perfeito, a primeira manifestação, o Piger Adamas, ou o primeiro Adão, ou o Adão Cadmo. E ela coloca lá, fólio 8, linhas 28 a 34. Com a segunda luz está 7. Com a terceira luz estão os perfeitos, ou os filhos de Sete. E com a quarta luz, que é Elelete, encontram-se aqueles que estão começando a trilhar a senda. E isso já está mais à frente, no Apócrifo de João, no fólio 9, na página 19. Então, eu botei aqui para facilitar a nossa visualização. Nós temos Armozel, tá, que vai ser idêntico à condição do Cristo. Junto à luz Armozel,
nós temos a qualidade da elevação da alma, do nível de perfeição da alma, que vai se corresponder com o Adão, homem perfeito, ou Pigera-Damas. Com Oriel está Sete. Lembra os três filhos de Adão e Eva? Sete como sendo aquele que deu certo. O terceiro nível é Daveitai, ao qual corresponde os filhos de Sete, ou os chamados, por Paulo, por exemplo, de perfeitos. E o quarto nível, Elelete, que é aqueles que estão no caminho, são os buscadores. Quem dera a gente esteja pelo menos aqui. Tá? Bom, eu não posso falar por vocês, de repente a gente tem aqui alguém que já está nos níveis mais elevados, mas fica claro que essa denominação é um escalonamento de conhecimento e de elevação espiritual, ou de despertar da gnose, como estágios no caminhar em direção à iluminação. O despertar que os gnósticos ensinavam era o de uma senda graduada, ou senda gradual, como vocês provavelmente veem no grupo de Nana do Bruno. Um dos motivos pelos quais eles, os gnósticos, foram chamados de elitistas por estudiosos modernos, porque esta senda, este caminho, não era aberto a todos, mas em verdade é aberto a todos. Só que você só chega ao próximo passo se estiver preparado no passo anterior, em relação ao passo anterior. Pois esses estudiosos, os gnósticos, não, os estudiosos afirmam que apenas os filhos de Sete alcançarão o conhecimento perfeito. Não. Eram chamados de setianos por se identificarem com essa linhagem de Sete, referida no segundo Lumiar, que é o Uriel. Então, a linhagem de Sete, a linhagem que já não há divisão entre Adão e Eva, a linhagem que não é do bem e do mal, como assim os são referidos Caim e Abel, mas é o Sete. Mas os textos deixam claro que todos podem se tornar filhos de Sete. Basta que a alma se arrependa do seu erro primordial, acorde do seu sono profundo, acorde da sua embriaguez e comece a perceber a realidade do pleroma. Tá vendo, gente, como é simples? É fácil assim. É perceber que temos errado e isso não é bom, e se arrepender deste erro e parar de fazer o erro, que é a ignorância, como ela vai explicar agora, acordar, ser desperto, né, parar de continuar nesse sono, nessa embriaguez, e isso vai ser tudo concomitante, né, perceber que a realidade não é bem o que os nossos sentidos nos indicam. E é mais ou menos nessa linha que ela vai seguir agora. Gnósticos parecem compartilhar a cultura relacionada aos mistérios da sua época. Nós estamos falando do século I AC ao século 3, 4, 3 DC, 4 DC no máximo, onde alguns conhecimentos eram reservados apenas para iniciados nesses mistérios. E diz Alaya, isso segue sendo verdade em nossos tempos. Pitágoras não abria tudo para todos, Platão não abria tudo para todos, o Tantra budista não abre tudo para todos, e assim sempre foi nas verdadeiras escolas, nas escolas gregas, órficas e tudo mais. Porque há necessidade de estar num determinado nível de compreensão para que se possa dar os próximos passos. Barbelô, o autógenes, Barbelô não vou nem explicar, porque isso foi reunião passada, né? Que é a Sofia maior, né? Que é o aspecto feminino a partir do 1. E os 12 eons são o equivalente gnóstico ao mundo inteligível de Platão. E, claro, é preciso muita cautela ao fazer essas aproximações, como a Laia sempre chama atenção, e o Alberto e outros que raciocinam. Não é dizer, isso é igual àquilo, mas se aproximam as explicações, o modo de perceber, o modo de relatar. Pois, diz a Karen King, apesar da filosofia platônica ser fundamental para o apócrifo de João,
ela também, a filosofia platônica, passa por uma séria revisão. Como essa filosofia, século IV, V AC, chegou até nós? O que a gente diz dela é o que Platão ensinou? Ou ela chegou corrompida, desviada, adulterada, seja por intenção, seja sem intenção, né? Esses quatro, aspas, tipos de almas são aqueles que glorificam o espírito invisível, refere o texto. Elas podem, à medida que avançam, tornarem-se também, igualmente, como Cristos. E é isso que Jesus diz. Fazei-vos como eu próprio o fiz. Este é o significado do Cristo gnóstico, como potência que habita em cada um de nós, como chave que abre a estreita porta que leva ao Pai Eterno. Portanto, a vinda do Cristo, a volta do Cristo, significa o desvelar a presença de Cristo num mundo regenerado, interno e externo. Estamos longe disso, né? O mundo externo, pelo menos, está bem ruim, o interno eu não posso falar. E, de forma alguma, isso significa a vinda efetiva num corpo de Cristo Jesus. Este Cristo não deve ser buscado nem no deserto, nem nas câmaras internas, nem no santuário de qualquer templo ou igreja construído por homens. Porque Cristo, o verdadeiro Salvador esotérico, não é um homem, mas é um princípio divino que existe em cada ser humano. E aí ela vai explicar um pouquinho disso. A Lália. Ela fecha essa parte dizendo: quando Jesus ensina a seus discípulos que ninguém vem ao Pai senão por mim, está dizendo que o despertar do Cristo interior é o caminho para a verdade e é a verdadeira vida. E ele, Jesus, é capaz de transmitir essa verdade a nós, mas ele não é capaz de despertar o Cristo em nós por força dele. Apenas nós podemos fazer isso. E aí eu vou para a parte de Sofia e o Demiurgo. Querem dar uma paradinha aqui e a gente depois eu sigo? O que que vocês acham? Alguém quer falar alguma coisa? Eu sei que não está muito claro, mas para mim, depois que eu estudei, li, reli, foi ficando menos obscuro. Foi ficando lembra, eu sempre comento isso. O importante não é a gente decorar nomes ou decorar estruturas, né? Mas entender o processo. Ele é fluido, ele é contínuo, ele não é uma coisa estanque e pronta. Se fosse assim, todos os acadêmicos já teriam decorado e seria fácil da gente entender. Não é assim. É uma coisa dinâmica. Então, tem algum comentário que vocês gostariam de me ajudar, acrescentar, alguma pergunta, ou eu posso seguir? Não tem muito mais, mas tem mais. Fala, Silvana. Eu prestei atenção no momento ali que tu falou a palavra mente divina, que tudo isso seria a descrição da mente divina. E então a gente é uma cópia, né? O que está em cima, o que está embaixo. Então, nós também temos uma mente. E eu acho que essa filosofia, essa doutrina, então, ela é um objetivo que a gente deve alcançar, ou pelo menos tentar chegar, né? Quando diz, uma mente superior, um positivo, superior, né? Tá acima. Uhum. Então, eu acho que a gente deve ler isso aí e tentar buscar esse estado de positividade, de Como uma abstração e não isso. necessariamente contando atos concretos, Não, mas não, é como uma um abstração. estado de ser, né? Exato. Seria o ideal, né? Porque aí está tudo em harmonia. Né? Aí não tem nada negativo, está tudo equilibrado. Eu acho que é esse equilíbrio aí que a gente deve se espelhar, né? Espelhar e buscar como Eu ser acho humano. muito interessante toda essa temática, eu realmente sempre gostei dessa temática, mas cada vez mais eu fui percebendo que talvez o mais importante, pelo menos no meu nível, é
fazer o que precisa ser feito onde eu estou agora. E não ficar apenas fazendo conjecturas acerca do que é o lá adiante. Só que um detalhe importante: se a gente não tem noção do que é o lá adiante, a gente não está construindo o caminho para chegar até lá. Mas o importante é fazer o que precisa ser feito para sair daqui no sentido de sair do estado de incompreensão, de intolerância, de ignorância que estamos neste momento, para que se abram as portas, se desvele aquilo que verdadeiramente é, né? Então, por isso Jane, que eu, só mais claro, uma Silvano, observação. Eu vi ali que algumas vezes tu disse assim, tu relacionou sono à embriaguez. Eu entendo que essa é uma interpretação, um entendimento teu, né? De que o sono é uma embriaguez, ou seja, enquanto eu estou embriagado, eu estou amortizado ali, eu estou entorpecido, sem né? Eu estou domínio, dormindo. exatamente, sem domínio sobre as minhas faculdades. E Sendo Jesus usa isso. essa expressão. Ele fala várias vezes de que estáis embriagados. Ah, tá. E É eu isso que eu acho que queria entender. eles usam muito, isso sempre foi assim, continua sendo, a gente usa aquelas expressões, aquelas manifestações que são comuns ao nosso meio. Então, quem eram os mais fora de si? Ou pessoas com algum tipo de doença mental, ou pessoas embriagadas. Elas ficam fora de si, elas não têm controle sobre suas próprias vontades, elas não percebem o que fazem, salvo no dia seguinte, quando acordam e, ai, que foi que eu disse? Ai, que foi que eu fiz? Né? Vendi todas as minhas coisas, né? Eu poderia incluir também aqui a expressão seria embriagados, dormindo e também mortos, como mortos, poderia ser também? Porque às vezes eles falam, né? Não é um vivo, é um morto. Mas o morto é justamente esse que está embriagado. Meu, Então, esse é sim, similar, né? esse sentido, sim. Tem que cuidar para não confundir estar morto, tipo cadáver, né? A Não, pessoa não é isso. morreu e porque ela está morta, então ela está nesse estado. Não Não, necessariamente. não. Seria mesmo no sentido de estar embriagado, estar dormindo, É. mas ignorante, morto. Ao contrário de Jesus, ele é morto. Ele não é um vivo, independente de estar em corpo vivo ou não ter um corpo vivo naquele momento. Ok. É isso mesmo. Obrigado, Silvano. Vou seguir, então, para terminar essa parte, e aí a gente vai comentando. Eu aguardo seus comentários. Está todo mundo debruçado sobre o livro? Ai, ai, ai. Após o surgimento do Logos Cristo, então, considerando que a gente já entendeu que o Logos Cristo se expressou, se manifestou, todos os seus eons são 12 e luzes são 4. Após tudo isso, ocorre a primeira queda da alma personificada na figura de Sofia, que observem, é o 12º Eon, o mais exterior de todos. Sofia representa o aspecto sabedoria da própria pronoia. Desculpem que eu não trouxe o desenho, mas pelo gráfico que eu botei aqui, eu acho que a gente consegue perceber isso. Vai? Aqui. Vejam, as 4 luzes, Armosel, Oriel, Daveitai e Elilé. Cada uma delas com os seus 3 auxiliares. E todos esses são estados, são energias, são condições, são forças que preenchem esse estado de, não vamos pensar em mente como a nossa mente. É mente divina, é mente original, é mente nus, é noética. Reparem, este é o que está mais elevado, vai se corresponder com o Adão Cadmon, com o homem primordial. Armosel e as suas forças, depois o Oriel, como de indo do centro para a periferia, da Veitai e Elilete. E qual é a terceira força, o terceiro auxiliar associado a Elilete? Sofia. Sofia significa sabedoria. Então, por isso que ela diz ali no comentário que é o limite dessa
desse conjunto de forças que compõem o mundo espiritual, assim chamado por nós, tá? Então, vou voltar lá. Então, Barbelô, o Autógenes e os 12 eons são o equivalente gnóstico ao mundo inteligível de Platão. Ah, não, peraí, isso aqui eu já tinha passado. Isso, desculpem, é aqui. Jane, Aquele conjunto ali, peraí, aquele conjunto ali é Barbelô, é a pronoia, se expressando nessas várias formas. Diga. desculpa. Ali naquele que tu disse que, não, que tu já tinha passado, fala ali no erro primordial, você arrepender do seu erro. Que erro ele está falando? É a queda da alma? É, Tá, é. ok. É aquilo que a igreja tradicional traduziu como o pecado original. Na verdade, o pecado original é a gente permitir que a Aldabaoth seja a força que coordena e controla a nossa vida. Eu adiantei o que a Laia vai falar no final do comentário, mas é que fica bem óbvio, né? Ó, o verdadeiro salvador esotérico não é um homem, mas é o princípio divino que está em cada um de nós. E é esta força em cada um de nós que nos permite não incorrer novamente no erro. Por isso, arrepender-se desse erro. E essa ideia de arrependimento é muito presente no budismo, no islamismo, no cristianismo, no gnosticismo, provavelmente em todos esses ismos, né? Então, vamos lá. A partir de um pensamento e uma vontade, de Sofia, Sofia, o terceiro auxiliar de Elelete, que é a quarta luz, temos o aparecimento da primeira ruptura das regiões divinas. Porque até Sofia é tudo divino. E lembra que Sofia cai, ela esquece a sua verdadeira natureza e dá um resbalo e cai. Por que ela cai? Porque ela resolve se achar alguma coisa, independente do todo. E aí ela promove um erro. Claro, gente, que isso é mito, né? Isso não é assim, tá? Temos o aparecimento da primeira ruptura das regiões divinas. Surge a primeira diferenciação, porque tudo aquilo que está dividido em 12 eons, quatro luzes e a tríade inicial, é tudo um só. Não há manifestação múltipla, é um. Na nossa mente cheia de divisões, mas é isso. Sofia, né, surge a primeira diferenciação, uma quebra com a vontade do um, uma quebra que se quebra em relação à vontade do um, que é a vontade do todo, de um só. Sofia deseja criar por si mesma. E a Laia faz uma associação que serve, exatamente, é mais um mito, como se fosse Narciso, apaixonada por sua própria imagem. Ah, se eu tenho Deus dentro de mim, e esse é um risco quando a gente ensina que Cristo em vós é a esperança de glória, né? De alguém se achar, então eu não preciso de mais nada, porque eu sou o filho de Deus, né? Sim, mas não é nesse sentido que você está querendo dizer eu sou, né? Sofia deseja criar por si mesma, como se fosse Narciso, apaixonada por sua própria imagem. Assim ela, tchumbum. E sendo um poder, ela tem a capacidade de criar, porque ela tem todas as capacidades do um, de onde ela proveio. Porém, ela cria, sem o consentimento da sua contraparte, da sua cisígia, sem o consentimento do seu par, daquilo que a complementa. E sem o fluxo direto do um, porque ela se separa quando ela resolve criar sozinha. Isso é mito. Ela cria pela metade. E por isso, o ser que daí nasce é imperfeito.
Este é o ponto onde, no Apócrifo de João, encontramos o surgimento de um limite, uma barreira entre o mundo inteligível, noético, e o mundo sensível, manifesto, o cosmos, e o caos vazio, o cosmos. O demiurgo gnóstico representa justamente a separatividade, o limite. É ele que fica no limite do externo para o interno. Tratado Tripartite fala disso, por exemplo. Pois é o primeiro que é gerado sem concordância do um. É o primeiro que é gerado, não é emanado. É o primeiro que possui uma carência, uma deficiência, uma incompletude, como se ele fosse o germe de toda a multiplicidade que se afastou, portanto, a partir daí, da unidade. Ou seja, a nossa existência, do ponto de vista desse mito, é culpa da Sofia ter resolvido gerar sozinha e ter gerado um que é incompleto. E, portanto, ele só gera coisas incompletas, que não reconhecem a sua complementariedade, que não contém em si a sua cisígia. A relação entre Yaldabaoth e Sofia provavelmente vem da distinção médio-platônica, ela volta a comentar o período histórico filosófico do médio-platonismo, entre a parte irracional da alma sem inteligência, que coexiste com a matéria, e a alma racional, relacionada à alma do mundo. Então, é o lado racional, material da alma, e o lado, entre aspas, irracional da alma sem inteligência. E ela aqui está citando aquele autor que ela já citou da outra vez, que é o Plessy. Então, talvez Yaldabaoth, como resultado, talvez Yaldabaoth seja como o resultado de uma divisão na própria Sofia. A divisão, os junguianos vão gostar disso, né? A divisão que nos faz não nos percebermos como completos, e sim apenas uma parte. Sofia, portanto, gerou esta criatura em ignorância, num estado de ignorância. Não deve ser mera coincidência que para os budistas também a geração se dá a partir da avidya, que é a ignorância. Em um sentido metafísico, diz a Alaya, não é absurdo pensar que Yaldabaoth representa a própria, tá aqui, ó, a própria força que os budistas chamam de avidya, ignorância, que faz com que não enxerguemos a realidade como ela realmente é. A ignorância que nos mantém presos ao samsara, que é o ciclo dos renascimentos compulsórios. Não está escrito lá no texto da Laia, mas eu já estou traduzindo para vocês. Esse ciclo dos renascimentos compulsórios, em que a gente volta ao mundo e renasce no mundo compulsoriamente porque a gente não tem controle sobre nós mesmos. Uma força cósmica presente em nós que turva a nossa visão, nos torna cegos, nos deixa embriagados por causa do sentimento que temos de separatividade, de eu sou eu separado do todo. O todo é o todo e eu falo dele, e eu sou eu. Eu não sou o todo, mas eu digo que sou o todo, mas eu não me comporto como se o todo e eu fôssemos um. Percebem como a mudança é interna em modo de expressar-se, manifestar-se, estar no mundo? O problema não é estar no mundo, é o como estamos no mundo. E Yaldabaoth é chamado o Deus arrogante. Aquele que declarou isso, está no Apócrifo de João, sou o único Deus e não há outro além de mim. Também está no Hipóstase dos Arcontes, na Origem do Mundo, em vários desses textos. O demiurgo gnóstico, construtor, não possui a visão, vidya, né, a palavra em sânscrito é vidya, da unidade. A, em sânscrito, é negação. Avidya é negação da clara visão. Ele ignora sua origem. É incapaz de ver
a natureza da realidade. Ele é o guardião dos limites do mundo sensível, do mundo criado, do mundo múltiplo, sendo, portanto, a representação da ignorância que nos aprisiona, da avídia que nos aprisiona, do engano que nos mantém presos, da contaminação que nos deixa envelopados aqui nesses véus. Não devemos pensar no mito, eu achei muito boa essa chamada de atenção que a Laia faz, apenas em seu caráter cosmológico metafísico. É importante ter em mente que esse apócrifo setiano cristão, conterrâneo e contemporâneo do corpus hermeticum, também trabalha com o axioma do micro-macrocosmos. O que está abaixo é como o que está acima, que o Silvano já tinha comentado aqui. Assim, não seria surpresa perceber o profundo interesse de Jung, Carl Gustav Jung, no material gnóstico, já que este, Jung, se interessava em esmiuçar as profundezas da alma humana, e não apenas a personalidade superficial que se modifica conforme o ambiente. Tinha alguém copiando alguma coisa. Gente, esses slides todos vão lá para o site lá da editora, né? Para o YouTube da editora, canal da editora. Quando lemos sobre o demiurgo gnóstico, não devemos pensar em Deus, e até ela coloca um Deus de barba longa, sentado numa nuvem, né? Faz aquela imagem mais externa do Deus. Mas refletir sobre como esse poder desse Deus criador, esse demiurgo que nos formou, atua dentro de nós mesmos. E Aldabaoth é o regente do véu, o véu que devemos retirar para acessar a sabedoria de Ísis. A Ísis desvelada. E Aldabaoth, que é essa formosura, essa é uma imagem que o representa, é descrito como possuindo uma forma de serpente com cara de leão. E essa não é uma imagem incomum. Sua cabeça de leão mostra sua regência e também sua arrogância, o seu orgulho. Por isso ele é chamado arrogante. Além disso, era muito comum nas mitologias gregas e egípcias a existência de deidades com corpos de serpentes, e aí ela dá um exemplo nos hinos órficos, é invocado um aspecto serpentino do deus Zeus, chamado Meilichius, associado ao destino. E a gente vai ver que Aldabaoth é o chefe do destino. Quem lê o Livro das Leis das Nações fala do destino vinculado às forças dos arcontes. Cada arconte é representado por um planeta. E ela segue mais. A própria imagem do Agato Daimon, em sua versão mais popular, que tem o Daimon, que é o aspecto negativo, e o Agato Daimon, que é o aspecto positivo das forças celestes. Em sua versão mais popular da religião grega, é de uma serpente guardiã do lar, ou uma deidade solar, um demiurgo imanente do cosmos e da natureza. A teogonia órfica, a explicação teogônica, né, do divino, órfica, retrata-o como serpentino, corpo de serpente, e possuindo 3 cabeças, sendo uma delas de leão. Tendo uma forma animal, e Aldabaoth é de natureza demiúrgica e não divina, porque ele tem uma forma animal. Ele rouba, e aí segue o mito. Sofia, gerando esse ser que é arrogante, que diz não há nenhum outro além de mim. Se ele disse não há nenhum outro além de mim, é porque tem alguém, né? Algum outro. E ignorante, né? Ele rouba um poder de sua mãe e se torna um fogo
luminoso. E aqui a expressão é das duas palavras, fogo e luminoso. Há dois poderes em ação aqui. O poder de fogo, que é da natureza de Aldabaoth, que é o poder da luta, da guerra, da destruição, do queimar, e o poder que ele herda da mãe, que é um poder de luz vindo da pronoia, que é o da emanação, da verdadeira luz, da verdadeira força que dá substância, que dá poder, que dá vida ao universo, como expressão desse universo divino, né? E terminando, o nosso amiguinho aqui, ele se afasta de Sofia dirigindo-se para fora. Ele não quer saber dela porque ela vai querer, como toda mãe, né, ficar controlando ele. E ele não quer ninguém controlando ele. Então ele deleita-se em sua própria ignorância e começa a construir. Constrói uma realidade reflexo. Uma realidade que é um reflexo. Ele olhou para baixo, lembra? E viu refletida o alto. Lembram do Gênesis, né? E aí ele constrói segundo o reflexo. Briga de gato aqui fora. Ele criou para si autoridades, regentes para comandar aquele mundo que ele estava criando. 7 para as esferas celestes e mais 5 regendo as profundezas do abismo, totalizando, como está no alto, 12 forças, como é acima no pleroma. Com esses regentes, que vão ser os regentes planetários, é a mesma coisa, vocês já viram, a Laia usa muito uma imagem que aparece os regentes planetários, aqueles círculos concêntricos, né, até o limite, né? Ele partilha, com esses regentes, ele partilha do seu poder de fogo, mas não lhes dá o poder que roubou de sua mãe, que é fogo luminoso. No Timeu de Platão, o reino inferior do vir a ser é uma cópia do reino do ser, que é a mesma coisa que está sendo dito aqui. O cosmos é uma cópia da realidade divina. O cosmos manifesto é uma cópia da realidade divina. E por isso a gente viu lá no início do livro que o caos é anterior ao cosmos e é inferior ao seu modelo, e o modelo é reflexo. O demiurgo contempla um modelo eterno e cria um modelo impermanente, transitório. Como no Timeu, verso 29, a verdade está para o pleroma, enquanto a opinião está para o mundo sensível, manifesto. E por isso a criação de Yaldabaoth não é plena, ela é falha. O demiurgo dos gnósticos copia o mundo inteligível, que é o mundo do verdadeiro ser, que é o mundo do alto, que é o mundo divino, e partilha com a sua criação o poder de fogo que ele possui. Esse poder é um dinamis, é uma energia, é uma força, semelhante à ideia de Fohat, uma força vital que engendra vida, uma força fundamental na formação do cosmos. Nas instâncias de Zian, traduzidas por Blavatsky, publicadas na Doutrina Secreta, na instância 6, verso 4, é dito que Fohat, essa força, essa energia, constrói desde os sistemas planetários a semelhança das rodas mais antigas, desses círculos de poder mais antigos, divinos. O demiurgo dá origem aos arcontes, a 7 planetas e 5 regentes do abismo. E eu acho que é o último verso, se não é o último, é o penúltimo. O texto do Apócrifo de João afirma que o demiurgo rouba o poder de sua mão. Talvez aí esteja a chave para interpretar algumas passagens bíblicas, como: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Neste ponto, os gnósticos estão em divergência com Platão,
pois no Timeu, o demiurgo cria um mundo bom, apesar das imperfeições da matéria. Já Yaldabaoth, nos textos gnósticos, possui um aspecto de perversão deliberada. Ele é mau, maléfico por natureza. Ele cria a partir de um poder, querendo ele ser o poder, mas sendo um ladrão da luz. Não quer permitir que a alma escute o chamado do Cristo quando ele vem. O Cristo começa a despertar dentro da alma e vem para resgatar a luz escondida no interior dessa mesma matéria. É interessante, eu não sei quem de vocês aqui já teve essa oportunidade, mas quando a gente vai estudar, e nós vamos, inclusive no canal da Laia, ela tem, acho que uma playlist, tem sim, sobre a cosmogonia, né? É a cosmogonia em que ela fala de tudo isso e vai ajudar bastante para a gente entender aqui. E também tem uma palestra minha que eu fiz sobre Adão e Eva nos gnósticos versus no Gênesis. Então, a gente consegue fazer essas associações. Está lá no canal da Laia também. Isso se dá, essa condição, porque ele, o Yaldabaoth, representa a força da ignorância. É dito que ele se uniu à sua própria ignorância, a Ponóia, para produzir as suas autoridades, os seus regentes. O Stephen Davis, que ela já tinha citado em outro momento, tenta estabelecer uma origem para os nomes dos 12 arcontes. E aí ele consegue fazer algumas associações, mas não consegue tudo, e na verdade eu não sei o quanto isso aqui tem de veraz, mas está no texto. Então, a Tote teria relação com Tote egípcio, que é o primeiro arconte. Harmás com o Hermes, o deus grego da literatura hermética. O terceiro, Kalila Umbri, ele não encontrou correspondência e considera que Iabel possa ser uma derivação composta de Avé com Baal, que é o próximo arconte. Adonai Sabaoth, que é o sexto, significa Senhor das Hostes e é da tradição judaica. Caim e Abel, que são nomes também atribuídos, dispensam apresentações, a Laia diz. E dos 5 regentes do abismo, só encontramos correspondência com o nome do 12º, que é Belias, provavelmente uma variante do nome do demônio Belial. Belial é o nome que Paulo e João atribuem ao àquele que é a força contrária, ao diabo, né? É Belial, tanto em Paulo quanto em João. E é usada essa expressão nos manuscritos do Mar Morto. Ele é chamado de Belial nos manuscritos do Mar Morto. Agora sim, eu acho que é o último. Todos esses, então, representam esses arcontes, esses nomes que estão associados aos planetas, né? Representam forças que aprisionam a alma no mundo criado por Yaldabaoth. Além disso, os 7 regentes acima do abismo se relacionam com planetas, que é o que eu estava falando. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Sol e Lua. As forças que regem nossa personalidade e são interpretadas a partir da antiga astrologia não são forças que nos libertam da caverna. Na reunião passada, alguém perguntou sobre a questão da caverna de Platão. Então, essas forças, elas estão servindo ao mundo. E essas forças, que são, inclusive ela diz aqui na continuação, né? Ainda são poderes condicionantes que nos mantêm cativos, elas são possíveis de serem compreendidas, inclusive matematicamente, quando se faz o estudo astrológico disso. Mas conduzir a nossa vida a partir dessas forças é seguir no mesmo rumo que Yaldabaoth quer para a gente. Então, continuamos no próximo capítulo. Continua o texto. Há no apócrifo de João uma noção de que, a partir desse movimento de criação do mundo, a luz, então, se misturou à escuridão. É a continuação do mito. Sem dissipá-la, mas fazendo a escuridão brilhar, mantendo a luz presa. E quando a escuridão se misturou com a luz, escureceu a luz. De modo que esta não era nem clara, nem escura, mas fraca e indistinta. E aí a Alaia segue comentando. No Evangelho de João 1.5 é dito cenas para os próximos capítulos. Então, na quinta-feira, a gente dá continuidade na página 229. Tem muito material aqui para a gente conversar, certo?
Então, estou aguardando agora as explicações, o que que vocês trouxeram de comentários extras para a gente também. A Sônia está coçando a cabeça. Entendeu tudo, não foi, Sônia? Vejam bem. Lembram reunião passada que eu comentei que muito disso, às vezes, nos parece também difícil, porque nós não temos familiaridade com esse tipo de abordagem e nem com esses nomes. É obrigatório usá-los? Não. Mas à medida que a gente vai se familiarizando com esse modo de pensar, modo de explicar, modo de exprimir, e com algumas, ou pelo menos as mais frequentes dessas palavras, o texto vai fluindo melhor também. Eu confesso para vocês que hoje, preparando para isso aqui, eu entendi um monte de coisa que eu não entendia ainda. Tá? E como vocês são mais jovens que eu, a mente de vocês é mais plástica e vai ser ágil. Obrigada, Mazé. Vai ser ágil para esse aprendizado Uhum. aqui. Muito bem. Quais são os comentários? Sônia, fala. Não, eu só queria, o que que eu entendi aqui, né? Quer dizer, eu ainda faço confusão, obviamente, né? Só Mas, você, enfim, Sônia. Só é você. só eu, então por isso que eu fico quieta, né? Mas, assim, o que que eu gosto é das tuas traduções e interpretações, isso ajuda a gente também muito a refletir e pensar sobre. Porque quando a gente lê, eu, pelo menos, leio sozinho, sozinho eu tento fazer analogias, que é isso que eu fico tentando fazer. Quando fala aqui, ó, o que que né, lendo antes e agora estou falando também, é a questão da releitura, é muito, muito É, legal, né? foi A isso que gente eu lê senti. com. A minha releitura me trouxe esclarecimento de pontos que eu não tinha observado. É interessante, daí vem a questão de grupo, né? É muito, muito bonito isso. Aí eu fiquei pensando aqui nas pessoas, tá? Também são crenças, né? E não quero desrespeitar nenhuma, mas assim, por exemplo, tu pautar a tua vida só sob um mapa astrológico, por exemplo. Isso que me pareceu aqui neste parágrafo. Todos esses representam forças que aprisionam a alma no mundo criado por Ayaldabaoth. Bom, se a gente está vendo que esse Ayaldabaoth não é coisa boa, né, flor que se cheire, né, então, Dizem assim, que não. pois é, mas enfim, é o que a gente está tentando ler aqui, né, para mim, assim. E, e aí, assim, aí vem toda essa questão, e aí faz uma analogia, né, aos planetas. Então, o que me chama, pelo menos para mim, assim, né, cuidado, não paute a sua vida só por isto, sabe? Eu Eu acho que acho pode ser uma bula, né, pode ser uma bússola, ou melhor, uma pode ser, bússola. Sim, é sim. uma bússola, pode ser, mas não uma verdade absoluta. Eu acho muito interessante isso, Sônia, e me ajudou bastante a entender um pouco melhor. Eu, quando era jovem, eu continuo gostando de astrologia, não estudo Ah, eu astrologia, adoro. mas estudei um pouco quando mais jovem. E é muito impressionante o É, nível de assertividade que se consegue com uma boa interpretação de um mapa astrológico. Para quem não sabe, sim. no momento do nascimento, na primeira inspiração, é registrado o desenho do céu, e a partir de informações que são dadas acerca de que forças estão associadas a cada planeta, em qual posição, em cada casa, tem toda uma matemática associada a É isso, muito é interessante. possível indicar algumas características daquela pessoa que está sendo analisada. Então, nesse sentido, Sônia, se a gente entende que cada uma daquelas forças, ela de fato é uma força, ela de fato é um arconte, são as forças que estão nos conduzindo, se a gente deixar. E aí vem o livro das leis das nações, em que o Bardesani deixa muito claro, as forças existem, ele conhecia a Existem. astrologia, e aí ele dá exemplos. Ah, então quer dizer que todo mundo que tem, sei lá, Vênus na casa 4,
associado com a Lua vai ser uma mãezona melosa. Não necessariamente, porque tem muito outros fatores e tem o que ele vai muito defender aqui, que é o livre-arbítrio. E é isso que Jesus insistia tanto com os discípulos. Aprendam não para decorar, né? Mas aprendam para aplicar, para desvelar, para encontrar essas verdades dentro de vocês mesmos, né? Então, eu acho muito interessante estudar astrologia, sim, mas como você ressaltou, não com o viés de vou pautar a minha vida de acordo com o mapa astrológico, mas entendendo pelo mapa que eu devo prestar atenção em certas forças, energias, tendências que marcam a minha personalidade. Astrologia não é alma, astrologia é personalidade, e que, portanto, talvez seja bom, né, tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, ninguém nota que eu sou leonina, entendeu? Porque eu sou uma leonina tranquila, né? Mas acontece que você vai entendendo melhor esses processos, né? Nem que meu Do ponto de ascendente está vista, em Gêmeos, que eu não paro quieta, né, Mazé? A Mazé me conhece um pouco é. mais. Agora tu imagina que eu sou uma capricorniana com ascendente em Virgem e com a Lua em Touro, ou seja, 3 terra, terra, terra. Eu sou a chata da chata, né? Então Ainda assim, bem que você sabe. entende? Então para os olhos da maioria, eu sou a chata, né? Então, Só sabendo que disso, sabendo que temos tais características, quais forças nós invocaremos no sentido de trazer à tona para barrar isso? Eu estou tentando exatamente, trabalhar com essa minha necessidade de estar à frente. Está bem é. difícil, mas eu estou conseguindo, aos poucos. Eu não sou tão chata assim, sabe? Eu até sou bem legalzinha. Eu sou bem legalzinha. É que, mas é que assim, ó, é que eu sou chata na perspectiva de que a maioria não tá nem aí com nada. Aí chega a Sônia chata da história, né? Uma Enfim, coisa firme. qualquer terra, né? Que puxa, ó, vamos parar de viajar. É muito legal viajar, leveza, sabe? Por exemplo, eu tenho meu filho é aquariano. Aí, assim, gente, meu pai era aquariano, minha mãe é aquariana, eu sou uma ilha cercada por aquariano. Então, neste aspecto, né, da gente, e aí vem a questão do autoconhecimento. E Sim, isso que é o legal da história. É a mesma coisa essa identificação com Yaldabaoth, Demiurgo, saber um pouco conhecer é se autoconhecer, né, fazer esses arcontes, que forças são essas? Está e me puxando para compreendem. onde? Olha que legal, Sônia, que você está dizendo um ponto bem importante que eu sempre esqueço. Nós temos um pouco de ranço com essa ideia de autoconhecimento, porque muita gente confunde autoconhecimento com conhecimento do seu ser mais interno. Não é só Sim isso. e não. Na É, verdade, não o é só isso. autoconhecimento mentalizado, esse organizado, tem tudo a ver com conhecer como e quem você de fato é, no sentido das relações, no sentido da Coitado do menino. multiplicidade, do como você funciona. Mas aquele não é esses cursos de autoconhecimento, práticas de Não, não, autoconhecimento não, não, que não é fazem o místico. Cristo em vós realmente se tornar desperto para você mesmo, né? Então, tomar um É, cuidado com esse equilíbrio. Bem legal a sua fala, Sônia. Obrigadão. Quem eu que que pediu agradeço. primeiro? Oi, desculpa, Sônia. Não, eu que agradeço, porque eu fico nesses processos, porque na verdade, assim, ó, o autoconhecimento exatamente como ele é relativo, porque na verdade a gente passa uma vida, né? Então tem um momento que a gente está sozinho, depois a gente tem filho, quem casa, casa, quem não casa, depois quem é avô, depois são várias pessoas, e que pessoas são essas, né? Então isso é tão lindo, é tão bonito, né? É. E assim, então não existe, agora eu me autoconheço. Não, né? Morreu, parou no tempo. Morreu. É. Mas Vamos ver se a. o que é legal é isso, é tu ter uma base de ti, Sim, né? E tu perseverar na tua base de ti.
E Isso, aprender a ser isso muito atento, é muito aí que atento. está o grande detalhe, né? Vamos ver se a Rose e o Odair nos ajudam. Eu não vi quem que levantou a mão primeiro. Arroz. A Rose? Então vamos lá, Rose. Oi, Rose? Oi, agora eu consegui abrir o microfone. Sim. Ah, Boa que bom. noite, Boa noite, Jane. Boa bem-vinda. noite a todos. Obrigada. A respeito desses regentes, desses planetas, a, a gente aprende, eu aprendi lá com a Laia, naquele esquema que ela faz, não é que esses planetas representam os 7 céus que a gente tem que ultrapassar para chegar até Sofia, até o Cristo, né? E interessante, porque eu estudo astrologia desde pequena, eu adoro astrologia. E eu gostei de descobrir agora que o que nós temos que desenvolver, né, são as virtudes de cada planeta, para inclusive Sim, conseguirmos ultrapassar esses 7 céus. Então, por sim, exemplo, Marte é a ira, né, é a raiva. Nós temos que despertar a compaixão, a bondade, né? Vênus é a luxúria, mas é o amor, né? Então, cada planeta tem o seu lado, né, que a gente tem que desenvolver em nós. A Lua, por exemplo, representa o nosso inconsciente, né? Que nós temos que desvendar as sombras que nós temos, não é? Então, eu gostei de ter vivido até hoje para entender isso da astrologia, que sempre me atraiu muito, né? Que eu tenho que me concentrar, não é, nas qualidades, né, de cada planeta. Então, quando eu olho o meu mapa, né, o que eu tenho que desenvolver são as qualidades. Não me preocupar, sim. procurar superar, não é, os defeitos, digamos assim, de cada planeta, né? É. E Rose, eu acho muito bacana isso, muito bacana, que é um jeito de da gente entender. É mais um passo na compreensão, né, do que a gente tem que disso. fazer para atingir, não é, o objetivo, que é a iluminação, né? É interessante você trazer isso, Rose, porque justamente desse teu ponto de vista, eu vou chamar a atenção de um detalhe que talvez a gente se dê pouca atenção. Do que eu entendo do ponto de vista dos gnósticos, eles são muito parecidos com a ideia raiz de Madhyamika do budismo, que não é ser meio do caminho, nem para um lado nem para o outro, é não ser extremos. Então, uma qualidade, por exemplo, associada às qualidades, às características, né, tanto qualidades quanto defeitos dos planetas, ela não é per se boa ou ruim, mas o uso que se faz dela é que faz a diferença, né? Então, você citou Marte. Marte tem a ver com força, violência, energia, vai. Ora, quantas vezes a gente precisa dessa força de Marte e fica, oh, né? Eu citei que eu sou leonina. O leão tende a ser exibido, quer aparecer, arrogante, é uma característica que a gente vai considerar ruim. No entanto, ele tem uma alta capacidade de liderança. Se essa liderança for do tipo arrogante, Deus me livre, sai da frente, né? Se essa liderança for organizacional, de dar espaço para todos, cada um no seu espaço adequado, isso é bom. Então, as forças, as energias, ela não é boa ou ruim por si mesma, mas pela forma como ela está Exatamente, sendo usada, né? é, Então, muito legal você exatamente, né? trazer isso, Rose. Inclusive tem as palavras certas que tem que dizer, né, quando a gente ultrapassa cada céu, né? Eu estou em busca de descobrir essas palavras Os e livros de O que realmente, a gente vai entregar agora no dia do encontro fala isso mesmo. é, então Uhum. eu preciso ler esse livro com certeza. É Ah, segredo, tá? que, É que segredo. bom, que bom, mais um segredo desvelado. Então, mas é interessante o que você colocou, é muito interessante. É o que a gente pode fazer com essas energias que a gente tem,
e que atuam em nós. E vendo o mapa, você justamente vê isso, né? Além da própria vivência da gente que mostra a nossa experiência, né? Com as energias desses planetas. E muito bacana o que você colocou, por Marte, por exemplo, é ação. Todo mundo tem Marte destacado, né? Precisa de Marte para poder agir no mundo, né? Mas agir com raiva, com ignorância, ou como o herói, né? Aquele que luta para defender todos, O né? herói. Que luta por todos. Então, é por aí. É só isso que eu queria acrescentar. Muito legal. Você já leu Bardesanes? o livro das O, Leis das Nações? É o tem, último capítulo. É, eu tenho ele aqui. Eu é tenho. Muito bem legal. bacana. Achei É, bacana de conhecer a astrologia como eles pensavam. muito bacana. Obrigada, Rose. Eu Odair, que agradeço. Sendo um pouquinho advogado do diabo, se assim me do permite, Belial. Belial, no Pit Sofia, capítulo 1, uma das primeiras atitudes do Cristo, Jesus no caso, foi mudar a orientação das esferas, ou seja, dos planetas, de tal forma que os adivinhos na época não conseguissem ter o índice de 100% de acerto, foram reduzido à metade. Então, Dessa passagem. Há controvérsias, né? Mas pois se a é, gente entendendo dessa forma, entendendo que não é mudar os planetas de posição e a direção a deles. visão. Exatamente. É. E aí vem um outro segundo aspecto. Hoje nós já sabemos que a partir da década de 60, eu sempre fui aquele moleque chato pra cacete, quando pegava um pouquinho de astrologia, aí eu não sei, do nosso tempo, Jânio, aquele Omar Cardoso, Sim, Jorge lembro. Onara, entre outros, não vão falar a nossa idade não, né? Não. Teve um Ah, quase todo programa, mundo aqui está nessa. Não, tem uns bem novinhos aqui que a gente tem que tomar cuidado, viu, Odair? exato. Então, o que acontece? Descobriu-se que a visão antiga de 2000 dos sábios, elas não estavam mais correspondentes com a posição astrológica. Daí criou-se Oh, a ideia do ascendente para fazer uma correção, e isso deixou muito daqueles, inclusive o Macardoso, maluco, tá? E por último, Os tais dos retrógrados e exato. avançando, né? E aí nós também temos um outro aspecto. Nós já temos Urano, temos outros planetas que não são dessas origens iadabóticas, né? Urano e Plutão não são considerados planetas, né? E nem É, deveriam estar no mapa, mas não, é da antiguidade, fisicamente, obviamente, a gente também está submetido a forças exato. gravitacionais desses Sim, astros. todos eles estão emitindo força, então nós, em tese, teríamos que ver isso. Como também existe possibilidade de outros planetas que ainda não se materializaram, mas que estão aí emitindo energia para a gente. É, há controvérsias, né? Mas eu já ouvi sim sobre isso. Não sei botar minha colher nisso. Sim, só esse comentário. Legal, Odair, obrigada. Silvano, e nós estamos chegando no nosso tempo e eu quero conversar sobre a próxima reunião com vocês. Rapidinho, então. Sim, sem É, problema. não, eu só queria, eu gostei muito do comentário da Rose ali, que ela fez essa análise que ela disse que sobre os planetas, que a gente tem que procurar despertar o lado positivo do planeta, né? E fazer uma comparação também com o que a Sônia falou sobre conhecer a si mesmo e a influência dos planetas. Então, se eu em algum momento assim, fizer uma análise pessoal, alguém fazer e dizer, Silvano, você está com muita raiva
você está sendo influenciado por Marte, né? E eu então descobri que Marte é o contrário da bondade, da generosidade, lá naquela escadinha, lá naquela tabela dos eons, né? Então, isso responde um pouco do que é o conhecer a si mesmo, do que é a influência do planeta e de como é importante a gente saber o estado que a gente está vivendo, né? Dar nome para ele. Porque, de repente, eu posso estar vivendo descompassado, né? E eu não sei dar nome para isso. Então, dentro dessa filosofia gnóstica, eu dou um nome baseado no planeta, e aí eu olho na tabela e vejo o contrário que eu tenho que exercitar, ou que eu tenho que buscar, que é o lado A positivo. virtude oponente a esse quadro Exato. que está em desarmonia com aquilo que se busca. Eu acho que é isso. Eu sou a favor da gente compreender a astrologia. E, como a Rose disse, só não ser dependente, né? Quer dizer, viciado de que tudo é culpa da astrologia. Ah, eu fiz assim porque o meu Marte estava em oposição ao Saturno no trígono de livre-arbítrio. É conhecer para saber lidar com, né? É como a gente, quando tem filhos, eu acho que vocês vão me entender muito bem. Você conhece as características do seu filho, você sabe que às vezes você tem que entrar por aqui, ou do marido, esposa, né? Você tem que entrar por aqui para conseguir chegar àquilo. Se a tua intenção é correta e boa, ok. Se a intenção é má, bem ruim isso, porque você vai conseguir tudo o que quiser, inclusive usando as forças astrológicas, né? Isso não é legal. Nossa, gente, foi muito bom. Eu queria duas coisas aqui com vocês. Espera aí, deixa eu passar até o final aqui. Lembrar vocês o nosso calendário, que está lá na minha última página, aqui. Lembrar vocês o nosso calendário. Então, na próxima reunião, nós vamos continuar com o assunto do demiurgo e sobre a questão da redenção de Sofia, as súplicas de Sofia, né? Como ela faz o processo, e continuamos num tema relativamente pesado, intenso, mas eu tenho certeza que depois disso nós vamos começar a entender melhor todo o processo. E eu não vou continuar a ler as páginas do apócrifo agora, mas eu pediria a vocês que lessem, fossem lendo o apócrifo, porque esses temas de agora em diante, as quatro luzes, Sofia, o demiurgo, as súplicas, a questão da humanidade, o corpo, tudo isso aqui, os filhos da luz, tudo isso aqui vai estar ao longo do texto em muitos lugares, né? E, obviamente, a Alaia também não comentou tudo que está no apócrifo, nem daria, o apócrifo é muito longo. E tem muitas passagens ali que, do ponto de vista do estudo e do ponto de vista dos nossos objetivos de transformação, dos nossos estados interiores ou das nossas condições de consciência, talvez não fossem, neste momento, os mais interessantes. Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida e trouxessem outros elementos que estão no apócrifo que vão ilustrando junto coisas que também a Alaia não colocou nos comentários, né? Como eu estou com esse aperto para terminar o livro, não só eu não consegui fazer essa limpa no texto. Então, estou pedindo a vocês, como grupo de estudo, que vocês também busquem mais elementos ali. E, por último, eu gostaria de ressaltar o meu convite a vocês para participar do nosso evento.